Série Perfil dos Magistrados, edição 34, homenageado desembargador Ari da Mota Silveira. Agradecimentos à senhora Tereza Figueira Silveira, viúva do desembargador Ari da Mota Silveira, pela entrevista conseguida e pelo respeito e atenção dispensados à equipe. A senhora Natália de Aquino Silveira, neta do desembargador... De novo, agradecimentos. Agradecimentos à senhora Tereza Figueira Silveira, viúva do desembargador Ari da Mota Silveira, pela entrevista conseguida e pelo respeito e atenção dispensados à equipe. À senhora Natália de Aquino Silveira, neta do desembargador, pelas informações prestadas. E à senhora Isabel dos Anjos, secretária da família há mais de 40 anos, pelo apoio prestado na elaboração da obra. Prefácio. Como presidente do Tribunal de Justiça do Pará, tenho um honroso compromisso de prefaciar mais um volume da série Perfil dos Magistrados. A iniciativa mantém a memória dos principais trabalhos concebidos por magistrados que alcançaram o desembargo e realizaram serviços valorosos ao Judiciário. A série revela um legado baseado no compromisso íntegro com a justiça, o conhecimento sobre vida pessoal e os desafios enfrentados que merecem apreço e reconhecimento de todos nós. Para o número 34, o Pleno elegeu a homenagem ao desembargador Ari da Mota Silveira, que construiu sua prestigiada carreira neste tribunal, transpondo a relevância da juridicidade para o corpo social, por meio do seu compromisso com a magistratura. O objetivo desta obra permeia o registro de toda a dedicação do desembargador que, ao destinar sua vida à justiça, fomentou vigorosamente sua contribuição cotidiana na história do judiciário paraense. Ari da Mota Silveira notavelmente firmou sua carreira baseada na sensatez e no respeito para aplicar seus conhecimentos conforme o direito e a lei, promovendo a justiça para aqueles que careciam de prestação jurisdicional em várias questões. Aproximando-nos da abordagem da vida e da carreira, com total cuidado e atenção à pesquisa e coleta de dados, ficou evidenciada a aptidão do desembargador Ari da Mota Silveira para usufruir do direito como ferramenta de transformação social, manuseando seus valiosos conhecimentos para efetivar seu compromisso com a justiça. A publicação promove o registro da carreira dos magistrados para que possam, conhecidos... De novo esse trecho, esse parágrafo... A publicação promove o registro da carreira dos magistrados para que sejam conhecidos e possam inspirar as futuras gerações. As próximas páginas são um atrativo à reflexão e à análise da carreira e da vida de Ari da Mota Silveira na magistratura paraense. Este trabalho é resultado de esforço coletivo da Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista, do TJPA, sob a presidência do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, e do Museu Judiciário Estadual, ligado ao Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Administração, para nos conceder a narrativa da vida e da carreira de um magistrado que demonstrou expressiva atuação jurisdicional e realizou inestimáveis colaborações para a comunidade externa ao Tribunal. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, gestão 2023-2025. Apresentação. A série Perfil dos Magistrados, publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem o objetivo não apenas em realizar a homenagem a seus integrantes, como também de registrar a memória da magistratura paraense, constituindo-se em uma relevante fonte de pesquisa para estudantes, jornalistas, servidores e demais interessados na história do Pará, a partir das informações sobre a trajetória dessas magistradas e desses magistrados da Corte Paraense em seus mais diversos tipos de atuação judicial. Portanto, esta publicação documenta a evolução social, jurídica e política do judiciário brasileiro ao longo do tempo. Com 30 anos de existência, a série Perfil dos Magistrados constitui-se em uma das publicações mais tradicionais do judiciário paraense. A primeira edição foi publicada em 1994, com homenagem póstuma ao desembargador Raimundo Nogueira de Faria. Desde então, diversas desembargadoras e diversos desembargadores tiveram suas trajetórias registradas na referida publicação, sendo até aqui 34 números já publicados. A indicação das homenageadas e dos homenageados a terem suas histórias retratadas no perfil acontece anualmente em sessão do Pleno do TJPA, na qual são escolhidos 4 nomes, seguindo a alternância de um vivo e outro já falecido, em conformidade com as resoluções 021
21/1994, Gabinete da Presidência, e 20/2011, Gabinete da Presidência. A publicação da série foi interrompida durante a pandemia de Covid-19 e retomada posteriormente em uma nova roupagem, em que foram incluídas nova arte e apresentação visual, mas sobretudo garantindo acessibilidade com a inclusão de QR Code e audiobook, permitindo a leitura por pessoas com deficiência visual e configurando ainda em novas opções de apreciação dos demais interessados. A Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista do TJPA, atualmente presidida pelo desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, coordena os trabalhos que envolvem todo o processo de publicação. O Serviço de Museu e Documentação Histórica do TJPA é o responsável pela produção do texto e pela pesquisa, com a adoção de procedimentos metodológicos que incluem a realização de entrevista com amigos e familiares, o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental, visando a garantir um rigor científico e um melhor resultado. A história de vida do desembargador Ari da Mota Silveira se confunde com a história do judiciário paraense, devido à sua forte devoção ao ofício. A apresentação de sua contribuição demonstra a sublime excelência administrativa ao compor a Corte de Desembargadores do Pará. Com a prática de registrar e resgatar a memória de sua participação admirável para o judiciário paraense, buscamos identificar os momentos relevantes de sua carreira e expor, como admiração e respeito, características de sua vida pessoal. No decorrer dos seus cargos ocupados dentro do judiciário paraense, a postura crítica, o senso de análise e a capacidade de impor seus posicionamentos, sempre mantendo a legalidade jurídica, tornaram-no um emblema de confiança e respeito para aqueles de sua convivência e para os que necessitavam de suporte no âmbito das competências judiciais. Sua vida profissional foi nitidamente marcada pela firmeza nas aplicações das leis, intrínseca à sua vida pessoal, que carregava a mesma honestidade e fidelidade para com seus compromissos individuais. A produção desta biografia promove não somente o reconhecimento de sua colaboração ímpar para com o Tribunal de Justiça do Pará, mas também exibe sua trajetória como um modelo inspirador, rememorando as tantas faces de sua vida que, influenciadas pelo honesto trabalho, cuja consequência se percebe no impacto positivo no cotidiano de diversas pessoas. Com singular entusiasmo na coleta de dados para compor esta significativa obra e propondo ao leitor o convite para conhecer a marcante figura do desembargador Ari da Mota Silveira e seu trabalho, evidenciamos, rodeados de inspiração, a satisfação e gratidão pela oportunidade de reconhecer as diversas formas com que o desembargador Ari da Mota Silveira esteve atuante no comprometimento com as exigências desta nobre instituição. 1. Vida pessoal. O desembargador Ari da Mota Silveira teve uma trajetória marcada pelo comprometimento com a justiça e a defesa dos direitos fundamentais, atuando com excelência em diversas áreas do direito. Com uma sólida formação acadêmica e uma vasta experiência profissional, ingressou na magistratura e, ao longo dos anos, ascendeu aos mais altos postos do judiciário paraense. Reconhecido por sua integridade, competência e dedicação, Ari da Mota é uma figura respeitada tanto por seus pares quanto pela sociedade. Sua atuação no Tribunal de Justiça do Pará é pautada pela busca da eficiência na prestação jurisdicional e na promoção da justiça social. O profissionalismo que o Tribunal de Justiça e a sociedade paraense conheceram enquanto figura pública foi precedido por uma história de vida pautada em diversos valores éticos que alicerçaram suas escolhas e justificaram tal trajetória. Ari da Mota Silveira nasceu em 21 de novembro de 1928, na cidade de Marabá, município brasileiro localizado no sudeste do estado do Pará, região norte do país. Era filho de Martinho da Mota Silveira e Zeferina Rodrigues da Mota Silveira, ambos naturais do estado do Maranhão, que vieram tentar uma vida melhor no Pará e chegaram até a cidade de Marabá, onde constituíram uma vida de trabalho e prosperidade. Ari e sua família tiveram uma vida estável financeiramente na cidade nortista, devido às boas condições de seus pais, pois estes eram comerciantes e proprietários de fazendas, embarcações, além de outras propriedades. Ari foi batizado na religião católica. Cresceu em um ambiente familiar que sempre valorizou a educação e o respeito aos valores éticos. Desde cedo, demonstrou curiosidade intelectual, um desejo de aprender que o diferenciavam.
Na infância, na cidade de Marabá, Ari gostava de brincar na fazenda de seu pai, que criava vários animais, destacando-se os rebanhos ovinos e equinos, nascendo daí uma afeição por cavalos que o acompanhou por toda a vida. Nessa época, era comum as famílias brasileiras possuírem proles numerosas, não sendo diferente para os Silveira. Ari vinha a ser o quinto filho dos 9 que foram gerados pelo casal. Seus irmãos eram Wilson da Mota Silveira, Eusébio Orlando Tobias Silveira, Alaor da Mota Silveira, Juarez da Mota Silveira, Gilson da Mota Silveira, Wanda Silveira Navarra, Iná de Mota Silveira e Enói da Mota Silveira. O pai de Ari faleceu quando ele tinha 9 anos de idade. Um ano depois, sofreu mais uma bala ao perder sua mãe. Órfão, aos 10 anos de idade, Ari e seus irmãos, não tendo parentes em Marabá, vieram morar na capital paraense, sendo criados por uma tia, irmã de seu pai. Na cidade de Belém, já com 22 anos, Ari se apaixonou por sua vizinha, Tereza Figueira Lima, jovem de 19 anos, nascida em 31 de março de 1933. Os dois se aproximaram pela primeira vez em uma festa do curso de Direito, em que o pai de Tereza havia ganhado convite, mas, como não poderia comparecer, deu para Tereza. Ari pediu permissão aos pais de Tereza e o casal namorou por 2 anos, vindo a contrair matrimônio no dia 21 de novembro de 1952. Dona Tereza era funcionária pública, lotada na Secretaria de Educação do Estado do Pará e, por acompanhar o esposo por ocasião em que foi ser juiz de direito no município paraense de Salinas, ficou à disposição desta secretaria. Após retornar a Belém, continuou trabalhando, porém, diante da necessidade de cuidar do seu filho, decidiu pela exoneração do cargo. Dona Tereza, durante a entrevista realizada em 13 de março de 2004, Dona Tereza, durante a entrevista realizada em 13 de março de 2024, falou com carinho de seu esposo. Abre aspas. O meu marido era uma pessoa muito doméstica. Ele me ajudava em tudo. Ele tinha um gênio bom. Eu vivi com ele 49 anos. Eu não tenho, assim, muito o que dizer, porque ele era uma pessoa doméstica e muito meu amigo. Dessa união, o casal teve um único filho, Luiz Carlos de Lima Silveira, nascido em 13 de agosto de 1953. O filho de Ari da Mota teve uma grande projeção na vida acadêmica. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Pará, UFPA, em 1977. Tornou-se mestre em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Biofísica em 1985, também pela UFRJ. Foi professor e fundador do programa de pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular da UFPA. Era poliglota, pesquisador, conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e membro da Academia Brasileira de Ciências. Para a tristeza da família e de toda a comunidade científica, Luiz Carlos faleceu aos 63 anos de idade, deixando esposa e 2 filhos. De novo, é melhor gravar de novo esse trecho. Para a tristeza da família e de toda a comunidade científica, Luiz Carlos faleceu aos 63 anos de idade, deixando esposa e 2 filhos, Natália de Aquino Silveira e Vladimir de Aquino Silveira, netos que vieram alegrar a vida dos avós. Os netos do Dr. Ari, Natália e Vladimir, seguiram o legado de uma carreira científica do seu pai. Vladimir formou-se em Física e mora em Belém. Natália é médica e vizinha de Dona Tereza, a quem visita com frequência. A neta fez um breve relato sobre seu avô. Abre aspas. Meu avô foi um pai na minha infância. Sempre brincava comigo usando criatividade singular durante a nossa diversão. Vovô fazia questão de me pegar na escola todos os dias. Todo domingo me levava para passear na Batista Campos. Foi mais do que um avô para mim, foi um verdadeiro pai.
Em razão do falecimento de Luiz Carlos, diversas instituições manifestaram homenagens. A exemplo, o blog da Sociedade Brasileira de Neurociências de Comportamento publicou, abre aspas, a SBNC está de luto com a perda do grande amigo e neurocientista brilhante Luiz Carlos da Lima Silveira, que foi seu presidente e medalhista de De novo esse trecho, essas aspas aqui. Abre aspas. A SBNC está de luto com a perda do grande amigo e neurocientista brilhante Luiz Carlos de Lima Silveira, que foi seu presidente e medalhista Neurociências 2014. Se une a diretorias anteriores para homenagear esta pessoa única, um dos grandes pioneiros das neurociências no país. Arida Mota, após concluir os estudos primário e secundário, optou por seguir a ciência jurídica na antiga Faculdade de Direito do Pará. Participou de processo seletivo que incluiu avaliações escritas e orais nas disciplinas de português, francês e latim. Com a aprovação do curso de Direito, matriculou-se em 1950, dando início à sua carreira acadêmica. O curso de Direito funcionava em um catarão, na atual Praça Barão do Rio Branco, Largo da Trindade, como era e ainda é conhecido aquele logradouro. A turma de bacharéis foi denominada a República Livre do Largo da Trindade, da qual fazia parte Arida Mota, graduando-se em 1954. Em 2024, esta turma completará 70 anos. De novo. Em 2024, essa turma completou 70 anos, sendo uma turma pequena em número de integrantes, mas expressiva em valores profissionais e intelectuais. Nela se destacam, além do próprio Ari, alguns outros desembargadores, como, por exemplo, Ricardo Borges Filho e Lúcia Seguin Guias Cruz. Vale ressaltar que este prédio atualmente segue da Seção Paraense da Ordem dos Advogados do Brasil, foi a primeira sede oficial da Faculdade Livre de Direito do Estado do Pará, criada em 31 de março de 1902, reconhecida por decreto da Presidência da República e, inicialmente, mantida com recursos estaduais no governo de Augusto Montenegro. 2. Vida profissional. Na sequência, vamos conhecer a trajetória do desembargador Arida Mota Silveira, as suas atividades anteriores até chegar à magistratura, bem como as dificuldades enfrentadas até a sua justa aposentadoria. Antes da magistratura. Antes de se tornar magistrado, Arida Mota Silveira prestou serviço militar, sendo matriculado no dia 29 de novembro de 1947, no então CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, no curso de Infantaria. O quartel funcionava no prédio onde hoje está instalado a Casa de Artes, ao lado da Basílica de Nazaré. A declaração como aspirante oficial da reserva de segunda classe do Exército ocorreu em solenidade realizada em 25 de agosto de 1949. Exerceu atividades profissionais no extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI, que, junto com outras 5 autarquias que tratavam das aposentadorias e pensões de outras categorias, em 1966, foram reunidos, formando o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, atual INSS. Foi nomeado em 18 de fevereiro de 1954 pela Portaria 32.335 para exercer o cargo efetivo de escriturário datilógrafo classe E. O início efetivo de sua atividade foi um mês depois. Em 12 de maio do mesmo ano, pela Portaria 34.142, foi nomeado para assumir o cargo de escriturário. No IAPI, trabalhou até 23 de fevereiro de 1955, data em que solicitou exoneração por ter sido nomeado pretor. Magistratura. Arida Mota Silveira ingressou no Poder Judiciário no dia 11 de janeiro de 1955. Com sua nomeação pelo governador Alexandre Zacarias de Assunção para exercer o cargo de pretor em Salinópolis, termo de comando... De novo, vou regravar esse trecho aqui que ficou estranho na minha voz. Arida Mota Silveira ingressou no Poder Judiciário no dia 11 de janeiro de 1955. Com sua nomeação... De novo... Arida Mota Silveira ingressou no Poder Judiciário no dia 11 de janeiro de 1955, com sua nomeação pelo governador Alexandre Zacarias de Assunção, para exercer o cargo de pretor em Salinópolis, termo da comarca de Capanema.
Prestou afirmação em 15 de janeiro de 1955 e assumiu o cargo 5 dias depois. Ao iniciar a carreira profissional na magistratura, Ari da Mota Silveira teve total apoio de sua esposa Tereza, que o acompanhava em cada comarca em que ele era lotado, nos interiores paraenses até chegar à terceira entrância na capital. Igualmente, sempre fazia questão de acompanhá-lo em eventos solenes, jantares e viagens a trabalho. Segundo ela, a magistratura significou tudo na vida de seu esposo. Ele era de tal forma dedicado que recusou convite para ser professor da Universidade Federal do Pará. Depois de mais de 1 ano e meio em exercício na comarca de Capanema, foi removido a pedido para a comarca de Igarapé-Açu, em 22 de outubro de 1957. Em 19 de março de 1958, foi removido para a comarca de Soure, assumindo efetivamente em 18 de abril daquele ano, onde desempenhou suas funções por 6 anos. Fez concurso público para juiz de direito, conseguindo aprovação e sendo nomeado para a comarca de Ponta de Pedras, em 25 de setembro de 1964. Pelo decreto de 31 de agosto de 1964, assinado pelo governador Jarbas Gonçalves Passarinho, foi removido a pedido da comarca de Ponta de Pedras para a de Bragança, com exercício na segunda vara, em razão da promoção por antiguidade do juiz de direito Oscar Lopes da Silva para a capital. Sua chegada à terceira entrância ocorreu em 2 de maio de 1966, quando assumiu o cargo de juiz de direito da capital, com atuação na segunda vara civil privativa de menores, abandonados e delinquentes, por nomeação do excelentíssimo governador do estado, Alacir da Silva Nunes. Em 31 de maio de 1966, solicitou sua remoção para a 4ª Vara Civil da capital. A partir de 1º de setembro de 66, assumiu cumulativamente o cargo de juiz de direito da 9ª Vara Civil, durante as férias do seu titular, o doutor Raimundo Machado de Mendonça Filho, na data de 17 de junho de 1968. Nesse mesmo dia, assumiu o cargo de juiz eleitoral da 28ª Zona, com sede na capital, designado em sessão do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, realizada em 29 de julho de 1976. O desembargo. O governador do estado, em 2 de outubro de 1969, nomeou o bacharel Ari da Mota Silveira, juiz de direito, titular da 10ª Vara Civil da capital, para o cargo de desembargador. Na ocasião, o cargo estava vago, devido à aposentadoria do desembargador Raimundo Machado Mendonça Filho. O magistrado Ari da Mota Silveira assumiu o desembargo em 10 de outubro de 1969, 11 anos depois... Não. Regravar esse trecho aqui. O magistrado Ari da Mota Silveira assumiu o desembargo em 10 de outubro de 1969. 11 anos depois, em 17 de dezembro de 1980, passa a integrar o Conselho da Magistratura, escolhido na sessão ordinária do Tribunal Pleno realizada naquela data, sendo reeleito em 15 de dezembro de 1983. Presidência do TJPA. Chegar à presidência de um Tribunal de Justiça é um marco de grande prestígio na carreira de qualquer magistrado. Este cargo não só simboliza o reconhecimento de anos de dedicação no exercício da função judiciária, como também confere a responsabilidade de liderar e representar uma das mais altas instituições do sistema judiciário. A presidência de um tribunal é a culminância de um percurso profissional exemplar, destacando a confiança depositada pelos pares e a importância do papel na administração da justiça, no fortalecimento do Estado de Direito. Com essa responsabilidade, o desembargador Ari, na sessão do Pleno realizada em 19 de dezembro de 1984, foi escolhido para exercer a presidência do Tribunal de Justiça, ocorrendo a posse em 1º de fevereiro de 1985. Seu mandato foi completado em fevereiro de 1987.
Como chefe do Poder Judiciário, teve marcante atuação, procurando dar visibilidade nacional ao tribunal, criando comarcas e inaugurando fóruns, entre os quais o mais importante, aquele que homenageou o desembargador Edgar Maia Lassance Cunha, na comarca de Ananindeua, evento ocorrido no dia 7 de novembro de 1985, contando com a presença do então governador Jader Fontinelli Barbalho. Em 4 de dezembro de 1985, o presidente Ari da Mota Silveira participou da cerimônia de inauguração e instalação do Fórum Desembargador Antônio Holanda, na comarca de Portel, no Marajó, também prestigiada pelo então governador Jader Barbalho. Cumprindo os dispositivos constitucionais, assumiu, no dia 17 de setembro de 1986, interinamente, o governo do Estado do Pará, no impedimento dos titulares e também da presidente, Cumprindo os dispositivos constitucionais, assumiu, no dia 17 de setembro de 1986, interinamente, o governo do Estado do Pará, no impedimento dos titulares e também do presidente da Assembleia Legislativa. Sendo um cultor das artes e da literatura, não deixava de comparecer a eventos culturais e, em 25 de setembro de 1986, esteve, na qualidade de presidente do tribunal, na Biblioteca Desembargador Antônio Cury, localizada no antigo Palácio da Justiça, atual Fórum Civil, para prestigiar, naquele momento, o lançamento do livro Das Uniões Livres na Instituição do Casamento, escrito pelo professor Álvaro Vilata de Azevedo. No dia 9 de dezembro de 1986, o desembargador Ari da Mota recebeu a visita de cortesia do Dr. Joaquim Borges Gomes, presidente da Associação Comercial do Pará, uma das lideranças empresariais da época. Sempre participativo, procurando integrar-se às manifestações promovidas pela família do Poder Judiciário, buscava não se ausentar desses festejos e, assim, no dia 19 de dezembro de 1986, esteve presente na confraternização de Natal e final de ano com os funcionários do TJPA. A Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, outrora Escola Superior da Magistratura, reconhecida atualmente pela sua excelência como centro de formação e aperfeiçoamento pelos magistrados, magistradas, servidores e servidoras, teve a sua primeira sede inaugurada por Ari da Mota Silveira. No dia 29 de dezembro de 1986, às 6 da tarde, o desembargador Silvio Hall de Moura, que presidiu a cerimônia de inauguração, então diretor-geral da escola, naquela época, e em seu discurso explanou sobre os projetos da escola em consonância aí com a fala do desembargador Ari da Mota Silveira. Na referida inauguração, o Poder Executivo foi representado pelo Dr. Luiz Meira, então secretário de Justiça, convidado a proceder ao descerramento da placa de inauguração. Em seu discurso, o presidente Ari da Mota Silveira explicou os objetivos da escola, citando os principais, como a realização de cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização de magistrados e cursos de preparação à magistratura. Em 15 de janeiro de 1987, o TJPA recebeu a visita de cortesia do general de divisão Romero Sobrinho, comandante da 8ª Região Militar, ao desembargador Ari da Mota Silveira. Aposentadoria. A carreira profissional, sobretudo na área da magistratura do desembargador Ari da Mota Silveira, foi um testemunho de dedicação ao serviço público, desempenhado com eficiência e retidão. Ao atingir a idade limite à época, de 70 anos, ao atingir a idade limite à época, de 70 anos, com 43 anos de atuação contínua, o desembargador protocolizou o requerimento de sua aposentadoria compulsória, no dia 13 de novembro de 1998, de acordo com o artigo 93, inciso 6º da Constituição Estadual, artigo 69 do Regimento do Tribunal de Justiça do Pará.
Seu pedido foi aceito em 2 de dezembro de 1998, pela Portaria 1140/98 do então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Romão Amoedo Neto. Ao longo de sua ilustre carreira, o desembargador Ari da Mota Silveira foi agraciado com diversas homenagens e reconhecimentos, refletindo seu compromisso e excelência na área jurídica. Recebeu medalhas de mérito e condecorações de instituições renomadas, além de ter seu nome em alguns prédios do judiciário paraense, celebrando sua dedicação à justiça e sua contribuição significativa para o aprimoramento do sistema judiciário. Homenagem no Fórum Eleitoral de Marabá com o nome do desembargador Ari da Mota Silveira. No dia 16 de janeiro de 2015, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará inaugurou o Fórum Eleitoral de Marabá com o nome do desembargador Ari da Mota Silveira, em justa homenagem pela dedicação e contribuição também à justiça eleitoral. Na cerimônia de inauguração, o então presidente do TRE do Pará, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, discursou sobre o papel da instituição e destacou o perfil de Ari da Mota Silveira, natural daquele município. Medalha Gaspar Viana. Em 5 de agosto de 1985, o presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Ari da Mota Silveira, foi agraciado com um diploma e medalha comemorativos ao centenário de nascimento do cientista paraense Gaspar de Oliveira Viana. A cerimônia foi realizada no auditório do Conselho Estadual de Saúde. E homenagem em prédio do Juizado Especial alusivo ao desembargador. O prédio onde funcionam a 5ª e a 6ª varas do Juizado Especial Cível, na Avenida José Bonifácio, em Belém, bairro de São Brás, leva o nome do desembargador Ari da Mota Silveira, também como homenagem póstuma pela sua grande participação na história da magistratura paraense. Encerra-se assim o conteúdo em áudio referente ao perfil, edição 34 da série Perfil dos Magistrados em homenagem ao desembargador Ari da Mota Silveira. O conteúdo também se encontra nos formatos impresso e digital à disposição da sociedade como um todo.